O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem, mas no sétimo dia ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação que o Shabat é o seu santo dia. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, desde o Monte Sinai, para todo o povo de Israel, usando seu servo Moshe, ele escreveu com a sua mão Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor, da fidelidade e de tudo aquilo que o Eterno pode proporcionar para o ser humano. Eu sou o Marcos Aurélio e sou um dos professores aqui que tem a honra de fazer parte do canal Techuvá Total. E vindo aí nessa sequência de porções, venho aqui para poder trazer a 21ª porção da Torá, a porção Kitzá. Na semana passada nós tivemos aí o meu amigo, meu irmão, Genival Pires e sua esposa Rosineide, que está ali na retaguarda, trazendo mais um ensinamento da Torá, com muita calma, muito amor, muita dedicação, pelo ato de ensinar as instruções do Eterno. E eu venho aqui, espero que está à altura de ensinar tão bem quanto o meu amigo e meu irmão, para que a gente possa dar sequência nessa emocionante saga de ensinamentos que o Eterno pode trazer para o ser humano. E essa porção eu tive o prazer, né, de ano passado trazer para vocês. Espero que esse ano eu volte a desempenhar esse papel e alguém possa extrair dessa porção algo para colocar em seu cotidiano, no seu dia a dia. É o principal foco do canal Techuvá Total. É fazer com que essas porções que vocês estão aprendendo conosco possam ser colocadas em prática no seu dia a dia. Porque se você pegar essas instruções, eu sempre faço questão de salientar isso, apenas ler o que está escrito e não caminhar conforme o que você leu, a Torá não ganha vida através de você. Isso é justamente o que é dito nos escritos nazarenos, que a Torá é vida, que a Torá é espiritual, ou seja, você vai andar conforme esse sopro, conforme esse vento, você vai se moldar conforme a vontade do Eterno. Então que a gente possa se moldar, possa colocar em prática cada ensinamento que vocês estão ouvindo aqui. E essa porção eu vou gravar em especial para um amigo, meu irmão, não vou citar o nome, mas ele fez alguns questionamentos para mim sobre a influência, a influência que Yeshua pode trazer nos ensinamentos da Torá. E foi uma pergunta assim que eu achei muito profunda. Não é um questionamento ao nosso mestre Yeshua, mas o que é passado sobre ele, tanto nesse meio de Techuvá, quanto no meio de outros segmentos religiosos, que muitas vezes trazem uma confusão tão grande que a pessoa diz: ah, mas eu prefiro ficar só aqui com o ensino da Torá. E foi um questionamento que ele disse que me moveu muito, que foi: olha, no canal Teshuvah Total, a gente aprende também sobre Yeshua, mas a gente é muito mais focado na Torá. E realmente a maioria dos estudos, os professores, pelo tempo, né? A gente acha que o estudo às vezes é um pouco longo, tem pessoas que acreditam assim, mas a gente, se puxar direitinho cada detalhe da porção semanal, dá muito mais de que 2 horas agora à noite, mais 2 pela manhã e mais 2 pela tarde. Tanto que o Moré Felipe às vezes faz estudos aí de 3, 4 horas. Eu não tenho esse pique que ele tem. Ele já tem esse costume. Mas fica difícil a gente puxar todos os links que a gente pode fazer, tanto nos profetas, quanto nos escritos nazarenos. Tanto que às vezes a gente nem fala muito sobre os profetas. E eu não senti isso como uma crítica, nem como alguém que estivesse ali duvidando de Yeshua. Mas sim que a Torá, por si só, você consegue aprender bastante do Eterno e saber a sua vontade. Mas eu vou fazer essa reedição do estudo que eu fiz no ano passado. E geralmente quando eu pego assim para eu refazer uma
reeditar o mesmo estudo, eu vou fazer essa porção novamente no canal, eu busco trazer muitas coisas novas. Parece que foi uma cutucada ali de que eu deveria manter basicamente toda a estrutura do estudo. Só no estudo de amanhã pela manhã e da tarde, eu coloquei alguns textos a mais, algumas alterações. Mas o de hoje à noite vai ser 100% voltado para o nosso mestre Yeshua. E a gente vai ver que a Torá e o nosso mestre se encaixam perfeitamente. Foram feitos um para o outro. Assim como nós devemos ser feitos um para o outro, para com o Eterno e para com os ensinamentos do nosso mestre Yeshua. Então, que a gente possa pegar essa porção, foi como o Eterno tivesse dito: olha, meu filho, ensine exatamente a mesma coisa. Que eu nunca peguei, assim que eu me lembre, 2 anos seguidos ensinando a mesma porção. Nunca fiz essa sequência, né? E dessa vez eu vou fazer, e por incrível que pareça, nessa porção que eu fiz no ano passado, eu falei muito sobre os ensinamentos do nosso mestre Yeshua, associando ao nosso mestre. Então, sem mais delongas, né? Tá aí essa foto no Mar da Galileia. Esse local, meus irmãos, fica exatamente onde era a casa da sogra de Shimon Kefa, na casa de Pedro. Então, saindo um pouquinho, mais ou menos uns 50 metros, ou no máximo 50 metros, dá exatamente nesse local aí, onde ficava a casa de Shimon Kefa. Por isso que eu escolhi para iniciar essa porção com essa foto, onde eu tive o prazer de, no ano passado, estar nessa terra tão maravilhosa, proporcionado aí essa caravana aí com meu amigo e meu irmão Marcos Felipe, entre outros professores maravilhosos, onde eu tenho muita saudade de vocês, meus irmãos. O Eterno é testemunha disso. Meu amigo, meu irmão Daniel, o Raimson e o meu amigo Renato de Prísio. O Eterno esteja contigo, meu irmão. E também do meu amigo, meu irmão Marcos Felipe. Então foi um local muito impactante, muito emocionante. A gente saiu em Quefarnaum da sinagoga, passou perto da casa da sogra de Kefa, onde Yeshua passou uma boa parte do seu ministério residindo nesse local. E saindo daí, uma linha reta, a gente chega nesse local aí onde eu estou parado, sentado, admirando a beleza desse lindo lago, o Mar da, conhecido como Mar da Galileia, né? Mas é o Kinneret. Então, por isso que eu coloquei essa foto, porque a gente vai falar sobre exatamente sobre esse local, nesse estudo. Então, tá aí a porção, Kitsá, 21ª porção, e eu coloquei como tema o preço da humildade. Então, no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 30, versículo 11, começa com a frase mais repetida na Torá e na Escritura, que é: vai daber Adonai el Moshe lemor, e disse o Eterno a Moshe. Perdão. Engasguei, rapaz. Kitsa et Rosh. Perdão, deixa eu ver se está na tela. Tá, sim. Kitsa et Rosh bin Israel ni fi li pekdeichem ve natnu ish kufer nafsho la Adonai be pekod otam velo irie bachem nagef bi pekod otam. Quando você realizar um censo do povo de Israel, ou seja, quando você contar, né, Kitsá, quando realizar, et Rosh, ou seja, a cabeça, né, contar as cabeças dos filhos de Israel, quando você realizar um censo, o tradutor colocou assim, né, do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Então, o Eterno exige um pagamento de um valor
justamente esse microfone está funcionando. Ele não está acendendo, ele é cheio de pra que isso. Esse microfonezinho. Mas vamos embora. Então, o Eterno ele pede para que quando houvesse uma contagem, fizesse um censo do povo de Israel, e a gente vai ver que esse censo não é espontâneo assim, do nada, o cara vai fazer um censo. Era uma contagem justamente, principalmente para um uso até militar, né? Você fazer um censo para a guerra. Então, toda pessoa deveria, para ser registrado, deveria pagar um valor. E diz o seguinte, né? Ze itnu kol ha-over al ha-pekudim ma hatsit ha-shekel בשקל הקודש עשרים קירה השקל מחצית השקל תרומה לאדוני. Toda pessoa sujeita ao censo deve pagar como oferta a Adonai metade de um shekel de acordo com o padrão do shekel do santuário. O problema, meus irmãos, que o padrão do shekel do santuário não existia esse valor de meio shekel. Hoje existe até a moeda de 50 centos em Israel, que é metade de um shekel, né? Que o shekel é a moeda israelense hoje. Porém, o shekel que está sendo colocado aqui era o shekel do padrão do santuário. E não existia essa moeda de meio shekel, existia a moeda de um shekel. E o Eterno quer que não passe troco, porque não tem troco para meio shekel, não tem outra moeda de 50 centavos. Não tinha moeda de 50 de uma fração de shekel, né? Então, criou um impasse aí para quem estava ouvindo esse mandamento do Eterno. Porque existia moeda de um shekel. E o Eterno não quer aceitar que seja pago nem menos, nem mais. E esse shekel, ele tinha uma finalidade. Era quando fosse feito o censo de pessoas com mais de 20 anos de idade, como a gente vai ver aqui no versículo 14, né? Que diz: todos com mais de 20 anos de idade, sujeitos ao censo, devem apresentar essa oferta ao Eterno. Então, observe que o censo tinha uma finalidade específica, geralmente se contava o povo de Israel ou por uma ordem do Eterno ou para quando o povo estava entrando em guerra. Então não era feito um censo do nada assim, a pessoa tá do nada eu vou fazer um censo. Todo ano eu vou fazer um censo para levantar dinheiro, né? Então existia uma ocasião específica. E esse valor de um shekel era dado por pessoa, de meio shekel, perdão, era dado por pessoa. Então todos tinham exatamente o mesmo valor. O problema, como eu disse, não existia essa moeda de meio shekel. E o Eterno causa ainda um problema maior para o povo, que era ele não quer nem a mais e nem a menos. Você não poderia dar um shekel e dizer, não, fica com troco. E nem poderia dar menos e dizer, ou não dar nada, né? E dizer, não, eu pego, eu vou, depois eu pago. Ano que vem eu junto, no próximo censo eu junto e pago um shekel. Não existia isso. Olha o que o Eterno diz no versículo 15. Re'isir lo iar ve hadal lo yametim meim mi mahetzit hashekel latet et teruma Adonai le hafer al naftehem. O rico não deve contribuir com mais, nem o pobre com menos, de meio shekel, quando apresentar oferta a Adonai, para expiar pela vida de vocês. Ou seja, que um shekel deveria cobrir, no mínimo, que era o valor, 2 pessoas. E um shekel seria o equivalente para cobrir 2 almas. O que a gente aprende com isso? Que você não pode dar mais nem menos. Que você precisa, para fazer essa contribuição, estar ao lado de alguém.
estar ao lado de uma pessoa, tanto para você ajudar ou para você ser ajudado por essa pessoa. Porque se a gente está imaginando, meus irmãos, que nós estamos falando aí, por exemplo, de um censo que poderia ser um censo para a contagem de uma guerra, um censo militar, o que é mais importante numa guerra? Que que exista companheirismo, que exista entre aqueles soldados um senso de união, de que um depende do outro. E o início dessa dependência já se dá no alistamento e no pagamento do imposto, onde o Eterno diz que cada ser humano tem um valor de meio cheque, que todos são iguais. O rico não vai dar mais e o pobre não vai dar menos. Todos têm o mesmo valor. E que um precisa do outro para poder se alistar e estar com a sua dívida paga perante o Eterno. E esse ensinamento é muito importante para que a gente possa se colocar em prática. Em um mundo que nós vivemos hoje, em que essas redes sociais, em vez de encurtar distâncias e aproximar pessoas, elas estão ficando cada vez mais distantes. Não se conversa mais nas ruas, não tem se aproximação nem com a família direito, e cada pessoa vive um mundo fechado ali, onde é só você. O que importa é só você. Só os seus prazeres, os seus deleites, as suas vontades. Se esquece do seu próximo. Se esquece que você depende do próximo. E às vezes nós nos sentimos autossuficientes. Nos achamos melhores do que o nosso próximo, porque temos uma condição melhor do que a dele. Uma condição financeira, uma condição de saúde, uma condição estética. As redes sociais deram espaço a esse sentimento, não é só a pessoas, não, mas a sentimentos de orgulho e de, justamente, de se achar melhor do que o seu próximo. Além do orgulho, né? Você tem essa vontade de querer aparecer mais do que o outro. Uma dependência de validação. Onde, na realidade, todos, aos olhos do Eterno, se a gente busca um padrão divino para a nossa vida, todos têm exatamente o mesmo valor. Quando nós estamos nessa missão de servir ao Eterno. E a partir do momento só existe uma diferença de alguém que tem um valor diferenciado do outro. É aquele que não quer servir ao Eterno. Esse aí vai ser, como o Eterno fala, será como uma, uma cinza, né? Uma palha ao vento. Assim é o ímpio. O transgressor é aquele que será desarraigado da congregação do justo. A gente acha que às vezes nós somos melhores do que o ímpio, mas às vezes estamos tomando ações dignas de ímpio quando falamos mal do nosso próximo pelas costas, quando enganamos nos nossos comércios, quando desejamos o mal do nosso próximo, quando agimos com arrogância, quando não honramos nossos deveres para com os nossos familiares, esquecemos a dor do nosso próximo, somos egoístas e só pensamos em nós. Então é necessário essa reflexão todos os dias da nossa vida para que a gente possa entender se estamos no grupo daqueles que têm aos olhos do Eterno o mesmo valor ou se nós estamos no grupo daqueles que serão como a palha que voa no vento. Porque o Eterno vai recolher o justo no seu celeiro, mas o ímpio será lançado fora. Então a reflexão que a gente deve fazer todo santo dia, todo dia de manhã, quando a gente se acorda, refletir como será o nosso dia ao decorrer desse tempo que nos foi dado. E à noite, quando a gente for orar ao Eterno de novo, entregando a Ele este dia, observar as nossas faltas, naquilo que fizemos de errado,
refletir um pouco, parar, desacelerar e refletir as nossas ações e saber se aquele dia foi realmente aceitável aos olhos do Eterno. A pergunta que a gente deve se fazer sempre. O local que eu vou, Yeshua iria comigo? Será que ele iria? O assunto que eu estou comentando, Yeshua comentaria? Ele estaria comigo? As músicas que eu estou ouvindo, Yeshua ouviria e cantaria comigo? São reflexões que a gente vai fazendo todos os dias, que às vezes eu me pego assim e digo, ih, rapaz, isso aqui Yeshua não faria não. Tá melhor eu... A forma de eu falar com meu irmãozinho, será que eu estou falando certinho? Será que Yeshua falaria assim? Porque se a gente é discípulo de Yeshua, a gente deve andar como ele andou. É assim que nos foi ensinado. Porque ele andou conforme a vontade do nosso Pai. E Yeshua agia conforme o Eterno agiria naquelas situações. Então, a gente deve pensar sempre em cada ação que nós vamos fazer, se nós estamos agindo de uma forma que demonstra a nossa insignificância e que nós temos o mesmo valor do nosso próximo. Por isso que o nosso mestre ensina: tudo que vocês querem que seja feito com vocês, façam com o seu próximo, pois isto é a Torá e os profetas. Se quando eu faço para o meu próximo algo que eu não queria receber, é um sinal que eu estou me distanciando da Torá. Eu estou me distanciando dos ensinamentos de Yeshua. Então, volto a repetir mesmo. Versículo 15. O rico não deve contribuir com mais, nem o pobre com menos de meio shekel, quando apresentar a oferta a Adonai para expiar pela vida de vocês. Isso no contexto da contagem. Isso demonstra a dependência, principalmente no alistamento, que se fosse necessário para uma eventual guerra, que o povo de Israel fosse contado para essa finalidade. Então é necessário a gente sempre ter, já no início, essa compreensão de que nós somos dependentes do nosso próximo. E que o nosso próximo depende também de nós. Nesse contexto, né, nós estamos falando aí de um momento de aflição para o nosso povo que está sofrendo ataques dos nossos inimigos. Precisou atacar para poder se defender, literalmente. Porque no dia que Israel, que os seus inimigos baixarem as armas, haverá paz. E no dia que Israel baixar as armas, haverá destruição. Então, infelizmente, é assim toda a história. O povo que é mais perseguido sobre a face da terra, mas é o povo justamente que tem essa luz que brilha, que é os ensinamentos do Eterno. Por isso que Yeshua fala que quem estiver o servindo ao Eterno, através dos seus ensinamentos, também será perseguido. No livro de Matitiarro, fala exatamente, né, do que eu passei para vocês no início, que é aquela imagem em Quifarnaum, próximo à casa da sogra de Quifa, e por isso que eu coloquei aquela imagem de início. Porque olha o que vai aparecer no livro de Matitiarro, no capítulo 17, versículo 24. Fala exatamente do pagamento desse Matsit HaShekel, ou seja, do meio shekel. Né? Então, o texto diz: vai ri be que voam que farnaum o de Prísio. Que nome é esse aqui de Prísio? O Moré Felipe, rapaz, sempre perguntava, né? Que nome é esse aqui, rapaz? Na viagem. Aí o de Prísio. Que Farnaum. Aí, pronto, tá vendo? Separado. Então, eu lembro muito desse texto, né? Que Farnaum. Então, e aconteceu quando chegaram em Quifarnaum, vá Igashu ha memunim al ha ma hatsit ha-shekel. Aproximaram-se os coletores sobre o meio shekel. Para quem?
El Shimon, para Shimon. Foram logo para quem? Para Pedro, né? Vai Meru e disseram: Alô, Yashalin, e não pagará, né? Não pagará, não fará compensação. Rabichem, o seu rabi, né? O mestre de vocês. Et Mahatzit Hashekel, não pagará o mestre de vocês o meio shekel. Então eles foram até Quefarnaum. Agora observe que, vou voltar aqui um pouquinho, que o Eterno trata esse pagamento do meio shekel até como uma oferta. Então o rico não deverá contribuir mais, nem o pobre com menos de meio shekel, quando, olha, apresentar oferta a Adonai para expiar a vida de vocês. Então essa contagem não deveria ser algo direcionada a uma pessoa específica, mas esse pagamento era direcionado a todas, quando houvesse um censo de todo Israel, e esse pagamento se dava quando você fosse até o templo, até o Mishkan, ou até o Reichal, né? Até o templo. Então, observe que é algo direcionado. Eles foram até um local, até onde Yeshua estava, no norte de Israel, e eles chegaram até Yeshua, até Kifa, com a intenção de interrogar Yeshua. Ou seja, é como se essas pessoas estivessem querendo provar Yeshua em uma determinada falta. Só que esse uso desse mandamento para testar Yeshua, ele está sendo até transformado em transgressão. Porque não era para ser cobrado esse meio shekel para Yeshua naquele momento. Era em caso se houvesse um censo. E o texto não mostra em momento nenhum que houve um censo nessa época. E nenhum dos evangelhos mostra um censo nessa época. Na realidade, mostra um censo na época do nascimento de Yeshua. Porém, agora, nenhum dos evangelhos fala sobre um censo da comunidade de Israel. Porém, olha o que acontece logo após. E Kefa respondeu o que, né? Meruhem va yavô ha beitá. E disse sim, e entrando na casa, entrou na casa, que casa é essa? A casa da sogra de Pedro, né? Vai a Kademanu, Yeshua lemor. Antecipou-se a ele Yeshua, dizendo: Ma yerge liberta. O que medita o teu coração, Shimon, né? O que está se passando, né, na sua afeição? Ele estava meio assim. E Yeshua diz: olha, o que medita o teu coração, Shimon? Mimi yakhu malchei haaretz. Meches vamaz mi bneichem o min hazarim. De quem cobram os reis da terra? Perdão. De quem cobram os reis da terra? Cobram uma taxa e tributo. Dos filhos ou dos estranhos? De quem cobram os reis da terra? Uma taxa ou tributo. Eu botei cobram duas vezes aqui, tá? Deixa eu alterar aqui. Pronto. Agora. De quem cobram os reis da terra uma taxa e tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Yeshua faz uma pergunta. E Yeshua não está chamando essas pessoas de alguém, os sacerdotes, alguém que serve ao Eterno. Ele está chamando de reis da terra. Porque eles não estão usando esse mandamento com a finalidade correta. Estão usando esse mandamento com uma forma de perseguição. Olha a pergunta de Yeshua. De quem cobram os reis da terra a taxa de tributo? Dos filhos ou de estranhos? Ou seja,
que Yeshua está se colocando como se ele não fosse um filho de Israel. Porque o texto, no início, como a gente vê na porção, deixa eu voltar aqui para vocês verem, fala que esse registro deve ser para os filhos de Israel. Diz aqui, ó. Que Tsa et Rosh Binei Israel, dos filhos de Israel. Então, essa taxa é para ser cobrada dos filhos e não de estranhos. Mas eles estão colocando como se Yeshua fosse um estranho ao povo de Israel. Porque não está sendo usada essa taxa para todo mundo, mas sim, tão somente para aquele grupo que estava se formando ali em Quefarnaum. Aquelas pessoas que estavam começando a seguir a um novo mestre, que não fazia parte desse sistema, que não buscava honra para si mesmo, buscava tão somente o louvor para o Eterno. E disse-lhe dos estranhos, e disse-lhe Yeshua, portanto livre estão os filhos. Ou seja, que se realmente esse imposto fosse verdadeiro, era para ser cobrado no Mishkan ou no templo, né, de Jerusalém, e não de uma forma, como é que eu posso dizer, fora dos trâmites legais, né? E de uma forma ali direcionada a Yeshua e a Kifa. Observe tanto que aí está uma foto nessa linda entrada aí para o Mar da Galileia. À direita, no caso aí como eu estou de frente, né? À minha esquerda aí na foto, fica justamente a cidade de Quefarnaum. Aqui ficava um porto, um local de ancoragem dos barcos que ficavam justamente essa aldeia de pescadores de Quefarnaum. Então, os barcos ficavam aqui e mais ou menos uns 200 metros à esquerda ficava a cidade de Quefarnaum e mais um pouquinho para o lado ficava o pier, onde os barcos atracavam para poder fazer essa pescaria nesse lago maravilhoso. Ok? Deixa eu só diminuir a intensidade aqui da luz para que vocês possam ver o texto. Ah. O texto diz em Mateus 17:24, preste atenção no que eu vou trazer aqui para vocês entenderem. Mas nada de escandalizar diante deles. Por que escandalizar? Porque esse tributo que está sendo cobrado não está sendo algo legal. Não está seguindo os critérios que a Torá ordenou. Então Yeshua disse, olha, mesmo que ele não esteja seguindo ali, nada de causar escândalo. Não vou deixar de pagar não. Mesmo que eles estejam usando esse valor para uma perseguição, usando esse mandamento de uma forma de perseguição. Eu vou pagar. Assim Yeshua fez, meus irmãos, não só com relação a isso. Por exemplo, a questão da imersão de Yeshua, do seu batismo, ele faz isso, ele fala claramente. Ele diz, olha, faça para que se cumpra toda a justiça. Que Pedro não, perdão, Yohanan, ele chega para Yeshua e diz, olha, mestre, não é tu que tem que vir a mim, mas eu que tenho que ir a ti. Eu não sou digno nem de desatar a tua sandália. Ou seja, eu fico raso ali no chão, comparado ao teu conhecimento, à tua sabedoria. Só que, na época, meus irmãos, o partido Perushim, ele criou regras, além dos mandamentos da Torá, eles criaram algumas normas que necessitavam ser estabelecidas como critérios para que alguém pudesse ter um ministério e fosse considerado um professor da Torá. E essas regras, elas tinham os seguintes aspectos. O primeiro, para você ensinar, você precisaria ser aluno de alguém. Ok? Você, para poder ser mestre, você precisava ser aluno de alguém antes. Outro ponto, você precisaria ter 30 anos de idade. Outro ponto, você deveria saber ler os rolos da Torá e poder ensinar sobre ele, para poder ensinar sobre eles.
Aí sim, a partir desses critérios, você tinha condições de ensinar a Torá. E um desses critérios não aparece muito na literatura rabínica para pessoas, para judeus, mas aparece para os gentios, que quando você vai se colocar como discípulo de um mestre, você precisava, se você fosse de uma nação estrangeira, tomar um batismo, tomar um banho de uma imersão, para que aí sim você pudesse ser aceito por esse mestre, porque você estava purificado de uma possível impureza, e aí sim você era assumido por esse mestre para poder aprender os outros ritos. Entrava-se também a circuncisão para os estrangeiros. Como Yeshua era um Yehudim, então não era necessária essa purificação, esse banho de purificação. Mas Yeshua vai até Yohanan, mesmo sem transgressão, mas ele vai cumprir também esse mandamento, porque quem veio aprender depois, Yeshua veio purificar quem? A todos os estrangeiros que estavam querendo adentrar a fé posteriormente a ele. Então Yeshua se coloca até como também se purificando para o seu ministério, para a recepção desses estrangeiros que vão vir posteriormente a ele. E se colocando como discípulo de Yohanan, para ele poder ter a validação de que ele foi aluno de alguém para que ele pudesse ser mestre. E por isso que ele diz, isso é a interpretação minha, fazem isso para que se cumpra toda a justiça. Mas é a justiça de Deus ou dos homens? A justiça dos homens. Para que ninguém pudesse invalidar o seu ministério porque ele não cumpria alguns dos requisitos criados pelos próprios homens, né? Veja se não tem coerência com o que eu estou falando. Tanto que quando perguntam para Yeshua, quem é o teu mestre? Sobre que autoridade tu está ensinando isso? Ele cita quem? Ele faz uma pergunta direcionada a Yohanan. Ele diz o seguinte, olha, eu te respondo essa pergunta se você me responder de onde era o batismo de Yohanan. Se era dos céus ou da terra. Então ele está direcionando a quem é o mestre dele. Se ele soubesse responder aquilo ali, ele diria, não, eu vim e aprendi com Yohanan. Que se classificava como um mestre também, a partir de quê? Porque Yohanan era considerado um profeta. E os profetas também tinham condições de formar discípulos. Ok? Então, Yeshua, ele sempre, quando ele era algo banal, algo simples, para evitar a confusão, não ia transgredir a Torá, mas também não ia acrescentar em nada, mas estava fazendo com que as pessoas ficassem animosas com relação a ele, ele ia lá e fazia, para não ter estresse, para não ter dor de cabeça. Tem que cumprir esse ritual, esse rito de ter um mestre, apesar de Yohanan reconhecer que Yeshua tinha mais capacidade do que ele. Precisa fazer a imersão? Ok. Precisa pagar o meio shekel. E tá bom, você não quer? Tá bom. Agora, se fosse para transgredir a Torá, Yeshua, deixa eu só limpar aqui mesmo. Melhorou, tava fazendo uma luzinha. Que, ao meu ver, é o caso que está acontecendo aqui. Olha o que Yeshua fala para Kefa, para Pedro. Mas nada de escandalizar diante deles. Vá para o mar, para o lago, né? E lança o anzol, e pegarás o primeiro peixe que subir, e abrirás a boca dele, e encontrarás dentro um shekel de prata. Pegue e pague para eles em meu testemunho e no teu testemunho. Ou seja, Yeshua está cumprindo porque haveria um shekel. Certo? Então, dentro dele, né? O Matzatabo, ou seja, dentro dele, shekel kesef oto. Ou seja, terá um shekel de prata dentro dele, né? Justamente para o Ba-Edi, o Va-Eder, para o meu testemunho e para o seu testemunho. Ou seja, que Yeshua, com esse shekel, estava pagando a quantia devida de meio shekel dele e de Kefa. O mestre se colocando
no mesmo patamar do seu discípulo. Todos eles têm o mesmo valor diante do Eterno. Para cumprir justamente essa imposição que foi colocada diante deles, mesmo Yeshua sabendo que esse mandamento estava sendo usado de uma forma indevida. Aqui, meus irmãos, eu vou dar um entendimento mais aprimorado usando uma parábola do nosso mestre. Aí um campo, né, de vinhas enorme, vários trabalhadores, e nós temos duas pessoas aqui. Nós temos um campo enorme, cheio de pessoas aqui, os cachos de uva lindos, né? E nós temos um homem com outra pessoa aqui, conversando, em meio a toda essa lavoura enorme de uvas. Então, quem chegou aqui é o chato. É bravo. Tá vendo? É o Floriberinho. E eu vou usar essa parábola, como eu usei ano passado, eu ia até alterar, eu ia retirar essa parábola e ia começar a falar sobre outros textos da Torá. Foi quando me veio essa lembrança da conversa que eu tive com um amigo nosso, faz parte do canal, que ele falava de que muitos textos que as religiões usam, né, incluso religiões que fazem parte desse caminho de restauração, dizem, né, que trazem uma certa confusão com a interpretação da Torá através de se usar alguns textos fora de contexto de Yeshua. E ele prefere, às vezes, nem ouvir de outras pessoas as explicações, mas gosta quando a gente fala e pede até que a gente fale mais acerca de Yeshua nas porções. E por isso que eu não retirei essa parábola. Veja que parábola faz total conexão com o que a gente está falando aqui nessa porção. Essa parábola vai falar justamente sobre um homem que necessita que pessoas façam a colheita da sua vinha, da sua plantação, mas que comece a chamá-los em horários diferentes. Mas que no fim todos recebem a mesma quantia. É uma coisa impressionante. Como todos valem o mesmo valor. Todos têm o mesmo valor. Desculpa a redundância. Todos, sem exceção, nessa parábola, Yeshua coloca que todos aos olhos do Eterno têm o mesmo valor, independente da quantidade de trabalho que eles exerceram para a construção desse reino. E no momento que você se coloca disposto a trabalhar, aos olhos do Eterno, todos têm o mesmo, sem exceção, o mesmo valor. Vamos lá? Me emociono demais com essa parábola, é maravilhosa e mostra a misericórdia, o amor, a fidelidade que o Eterno tem para todos aqueles que amam a Torá e guardam os seus mandamentos. O Eterno é misericordioso, maravilhoso, a forma que ele ensina sobre como se dá no seu reino. Porque a métrica do Eterno, meus irmãos, vou até voltar aqui para mim, a forma do Eterno agir no seu reino é diferente da forma que o ser humano age hoje com o seu próximo. E até em outras épocas. Porque o ser humano, meus irmãos, só vale o que tem. Se a pessoa tem mais condições financeiras, vale mais. Se a pessoa tem mais sabedoria, vale mais. Se a pessoa tem uma beleza física, vale mais. Se a pessoa tem contatos, vale mais. Se a pessoa é carismática, vale mais. Cada característica que o ser humano obtenha ao decorrer da sua vida vai lhe dando um valor maior do que o outro, que às vezes não foi agraciado com essas características, mas que para o Eterno,
aquela vida tem tanto valor quanto aquele outro ser humano que foi agraciado com vários dons. Se os dois se colocarem a caminho de arrependimento para o eterno, ambos têm o mesmo valor. Eu pergunto para você que está aí, meus irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, ou até mesmo nós mesmos, agimos como o eterno age, colocamos todo ser humano que está em pé, em caminho de Techuvá, colocamos eles em pé de igualdade, ou a gente às vezes demonstra preferência e queremos também empurrar o nosso irmãozinho que está ali no caminho para fora por causa de alguma característica que ele tenha que nós não concordamos. Na semana passada eu estava ensinando aqui na congregação aqui no Recife, meus irmãos que a gente se reúne no Shabat, que no peitoral do sumo sacerdote existiam 12 pedras preciosas. E essas 12 pedras, o Eterno não mandou colocar todas iguais. Cada pedra era composta de uma pedra preciosa diferente. Um era rubi, outro era topázio, outro era diamante, outro era aquilo. Então, cada pedra ali tinha o nome de uma das tribos de Israel, mas mostrava que cada pedra era diferente. Um era ônix, outro era ametista, se não me engano. Então, para o Eterno, nós somos pedras brutas que, através da sua Torá, são lapidadas, mas cada pedra é preciosa, mas é diferente uma da outra. E às vezes a gente não consegue enxergar no nosso irmão que está em Techuvá, que está no caminho de arrependimento, mas que é diferente de nós, tem uma característica diferente, e nós não queremos que eles façam parte desse peitoral que está no coração do sumo sacerdote, que representa nós como seres humanos diante do Eterno. A gente não consegue aceitar que o nosso irmãozinho tenha um comportamento um pouco diferente do da gente. Mas todos ali são Israel, pois cada um, diante do Eterno, é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada, que precisa ser trabalhada até que ela chegue com perfeição no peitoral, mas cada um é diferente do outro. Cada ser humano tem sua característica diferente. Que a gente possa aprender a respeitar as diferenças e os comportamentos que às vezes nós julgamos que o nosso próximo está fora do caminho, mas ali é uma pedra que o Eterno está lapidando e que talvez faça parte desse peitoral algum dia. Que a gente também seja assim, né? Que a gente possa entender com humildade a ser lapidados pelo Eterno conforme a sua vontade e não conforme a nossa vontade. Só voltar aqui para escurecer aqui um pouquinho, clarear, né? Perdão. Pronto. Agora vocês podem ler o texto. Olha o que o texto diz. Que damata malchut hashamayim levaal habait asher rishkim va yetze va boker va iskor po alim le harmo. O reino do céu é como um fazendeiro que saiu ao nascer do sol para contratar trabalhadores para sua vinha. Então, Yeshua faz a comparação do reino dos céus com um homem que tinha uma vinha e ele saiu de manhã cedo para contratar esses trabalhadores para ali fazer o seu serviço, né, de colher aqueles frutos. Ok? Vamos embora. Va ishal ha-pohalim nakav shekel la yom va ishlach otam el ha-karen. Ele combinou o pagamento de um denário, ou seja, mas aqui está a palavra shekel, né? De um shekel. E os mandou para a sua vinha. Ou seja, ele saiu de manhã,
vamos colocar assim, umas 7 da manhã, o nascer do sol, tomou seu cafezinho, tomou um banho, tudinho. 6 horas, 6h30, saiu por ali e disse, olha, estou precisando contratar trabalhadores. Vocês estão aceitando trabalhar na vinha? Estamos sim, meu amigo. Quanto é o valor que você paga? Eu pago um cheque. Oxe, agora gostei do pagamento. Vamos embora trabalhar. É onde? É ali, vá-se embora. Então esse homem combinou com esses trabalhadores qual o pagamento? Um cheque. Está aqui o pagamento de um cheque. Aqui está o texto de denário. Denário é um valor, se eu não me engano, romano. É o valor da moeda romana. No texto aqui em hebraico está um shekel. Ok? Aí esse homem, não satisfeito pela quantidade de trabalhadores que ele conseguiu, não satisfeito, aconteceu o seguinte. Vayetze ba'sha'a ha-shelishit vayare anashim arei achirim obdim bevli melaha bashuk. E por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros homens que não faziam nada na praça. Então ele olhou para o seu campo, viu lá as pessoas trabalhando e resolveu dar mais uma volta. E ele olhou o pessoal na praça, conversando, trocando ideia, né? E ele resolve fazer o quê? E lhes disse: vão vocês também para a vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. O que foi justo. E eles foram. É aqui, meus irmãos, que eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês aqui. Observe que a esses homens, ele não disse que pagaria um denário. Ele disse que pagaria o que ele achasse justo. Aqui é que entra o pequeno detalhe. Esses homens já sabiam, provavelmente, que aqueles trabalhadores foram lá de 6 horas da manhã iriam receber o quê? Um denário. E que provavelmente, por eles terem trabalhado 3 horas a menos, eles perderiam um valor por causa dessas 3 horas que eles não trabalharam. E eles aceitaram. Eles acharam, ok, tá certo, eu vou trabalhar. Eu tô aqui sem fazer nada, tô aqui conversando besteira com esse povo aqui. Vamos embora, vamos trabalhar. A gente conversa lá no trabalho, né? Porque tem alguns trabalhos que você consegue exercer o seu trabalho e conversar com seus amigos, quem está ali à sua volta. Às vezes é uma forma até mais fácil de passar o tempo, de você conseguir cumprir a sua jornada de trabalho de um clima tão leve que passa mais rápido para você. Então, esse segundo grupo, observe o detalhe. Eles não sabiam quanto iam receber. O dono disse que pagaria o que for justo. E eles foram. A gente sabe que o Eterno é justo, meus irmãos. A gente sabe da sua bondade, da sua misericórdia. Então, aqueles que ouvem o chamado do Eterno, mesmo no horário que não acha tão oportuno, que você está ali sem fazer nada, está numa praça, está no seu momento de lazer, e você resolve parar o seu lazer para seguir a vontade do Eterno, o que aparenta isso? Pessoas que estão no seu momento de vida de não estar com preocupações com o trabalho ou com a busca do reino do Eterno. Ele está no seu momento de, que o mundo chama, né? Seu momento de banda voou, né? Tá por aí no mundão buscando as diversões e os prazeres desse mundo. E ao receber o chamado do Eterno, você deixa tudo isso, esses prazeres, esse divertimento, e vai seguir uma jornada de redenção com o Eterno trabalhar no seu campo. Assim também a gente vê esses homens que resolveram acreditar que aquele pagamento que aquele homem iria dar era justo. Assim a gente acredita também que será o pagamento justo do Eterno. Tá aí, acaba aqui enxugando o rosto está meio
sisudo, né? E está aqui o valor de um denário, de um shekel, né? Sendo pago pela mão do dono da vinha. Deixa eu só escurecer, clarear aqui. Pronto. Aí já passamos para o versículo 5 de Mateus, Matitiarro 20. Diz o seguinte, ó. Vá Yosef, e acrescentou, né? Vá Yetse ba Sha'ar ha Shishit ve ha Teshiit va Yaas Kimochem. E acrescentou ao meio-dia outra vez. Às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. O que é que ele acrescentou? O que é que ele fez? Lembre-se, ele saiu de manhã cedo e contratou trabalhadores para a sua vinha, prometendo pagar um cheque. Depois ele saiu às 9 da manhã e contratou outros trabalhadores, mas dessa vez ele disse, eu vou pagar o que for justo. E ele fez a mesma coisa de meio-dia e às 3 da tarde. Então, pessoas que estavam ali depois do almoço resolveram ir para a vinha. Outros que estavam ali já eram 3 da tarde, meus irmãos, já é finalzinho já de qualquer expediente, né? O pessoal que começou cedo já está diminuindo o ritmo para poder encerrar. E ele também contratou pessoas. Então, eles esperavam que seu pagamento fosse muito menor. Por fim, olha o que o texto vai falar agora no versículo 6. Que coisa impressionante. O vachá ha astei Ezrei Yatsá u va imatsá ahrim umdim vayomer alechem madua ta'amdu o kol hayom. Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, olha, presta atenção, 1 hora antes do pôr do sol, ele saiu ao encontro de outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui sem fazer nada o dia todo? Ou seja, porque vocês estão aí literalmente na vagabundagem, né? Sem fazer nada o dia todo. Vocês estão vendo o meu movimento. De manhã eu chamei, de 9 horas, de meio-dia, 3 da tarde. Não é possível que não chegou aos seus ouvidos que eu estou precisando de pessoas para trabalhar. Provavelmente essas pessoas já estavam ali se aprontando para ir jantar, né? Para ir para suas casas, passaram o dia ali conversando, tudo. Não estavam querendo muito trabalhar. Viram aquela movimentação, mas não quiseram colocar a sua mão na labuta, né, para trabalhar. Estavam no seu direito, né? E esse homem interroga eles: por que vocês estão aí e não foram trabalhar? Agora falta 1 hora. Provavelmente qualquer pessoa não iria querer trabalhar, receber o que fosse justo, né? Porque seria muito pouco. Imagine uma fração só de um shekel. Eles iriam receber literalmente muito pouco. E ainda iam ter que se indispor de fazer o quê? De se sujar sua roupa, de dar explicação para a mulher. Mulher, eu fui ali trabalhar agora. Faltando só 1 hora de serviço. Ia ser motivo de chacota para aqueles outros, porque ia receber só um pouco de dinheiro. Eles poderiam dizer: hoje não dá mais não, porque por causa do horário, mas amanhã a gente faz. Isso não acontece demais, mesmo. Para quem trabalha e sabe, tá precisando de um serviço e diz: olha, cara, todo mundo já está aqui no limite. Vamos ver se alguém quer vir aqui para ajudar a gente. Eu pago o que for justo. Só 1 hora de trabalho, muitas pessoas não querem fazer. Porque vai se sujar, vai receber pouco por aquele 1 hora de trabalho. É um direito da pessoa não querer fazer esse tipo de serviço por causa desse tempo e pela quantidade de dinheiro que vai receber, né? Mas veja o que aconteceu. Eles lhes disseram: por que ninguém nos contratou? Vocês também. Ele lhes disse: trabalhem na vinha. Ou seja, eles foram chamados no apagar das luzes. Ou seja, vá trabalhar. Falta pouco tempo, mas vá trabalhar. Eu quero que você vá.
mesmo faltando pouco tempo. Lembre-se que essa parábola, meus irmãos, está se falando, e Yeshua diz que exatamente assim é no reino dos céus. E Yeshua está usando essa vinha como exemplo do reino dos céus. Onde quem seriam, literalmente, os primeiros? É aquela pessoa que desde a sua nascença, desde quando nasceu, desde a sua mocidade, serve ao Eterno. Vai receber um denário. Já nasceu no lar em que serve ao Eterno. Já é acostumado com aquele padrão de vida. Já é acostumado a trabalhar no reino do Eterno na sua vinha. Já quer andar conforme nos caminhos do Eterno desde a sua mocidade. Esse é um trabalhador que tá, desde o início vai receber um denário. E existem aqueles no reino dos céus que vão ser chamados às 9 da manhã. Não nasceram naquele lar que serve ao Eterno, que trabalha na vinha do Eterno, mas foram chamados um pouco depois. Outros de meio-dia, outros de 3 da tarde. E existem aqueles, meus irmãos, que já no apagar das luzes, quando ninguém dá mais esperança, faltando pouco tempo para se fechar a porta, ele recebe a oportunidade de ouro de trabalhar com esse dono da vinha que é justo e pagará o que foi bom. Assim aconteceu com aquele homem que estava ao lado de Yeshua no madeiro. Um se arrependeu e o outro não. O que se arrependeu foi chamado para esse campo, para essa vinha, e teve o tempo, no apagar das luzes, de receber também o pagamento de um denário. O senhor da vinha pagou o que lhe foi justo. E a gente vai ver que esse pagamento, meus irmãos, todo mundo quer receber. Todo servo do Eterno quer receber esse pagamento. E é o mesmo pagamento para todos. Versículo 8 diz o seguinte: Vai rir li fnot erev vai omer Adon Hakeren el Picdo. E quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: Chame os trabalhadores. Ka et ha-poelim. Chame os trabalhadores. Vetem lachem shaharam Seharam, perdão. Rachel min ha-haronim ad ha-rishonim. Quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: Chame os trabalhadores e lhe pague o salário. Comece pelos últimos contratados e termine pelos primeiros. Ou seja, quem vai receber o pagamento primeiro? Não são aqueles que começaram no trabalho desde cedo. Não são esses, não. São aqueles que chegaram por último. Ou seja, você está na fila, né? Você já trabalhou o dia todinho. Chegou um pessoal de 9 horas da manhã, outro de meio-dia, outro de 3 da tarde, outro de 5 da tarde. Aos olhos humanos, meus irmãos, cada um daqueles ali é mais merecedor do que o outro. Além dele ter uma prioridade em ser o primeiro a receber, ele é que deve receber mais. Agora imagine a cena, na hora de pagar, o dono da vinha diz: olha, coloque aquele que começou por último em primeiro lugar. Aquele que veio de 3 da tarde atrás dele. Aqueles que vieram de meio-dia depois. E por último é aqueles que começaram lá no começo. Lá no começo do dia. Aí faz a fila, né? E quem está atrás vai observar o pagamento do outro. E aí começa o problema.
Porque eles vão observar que aquelas pessoas que chegaram depois, além de estarem recebendo, saindo primeiro, né? Porque você ainda tem a espera do pagamento. Além deles saírem primeiro, eles vão receber o mesmo valor que você. Imagina a cena desses homens. Eles vendo o pagamento do primeiro lá. Os que chegaram por último, recebendo um cheque ali. E eles pensando, né? Se ele que recebeu agora, chegou agora, recebeu um shekel, imagina o que a gente não vai receber. Com certeza ele está esperando a gente no final, para além de dar o pagamento, ele vai nos dar alguma bonificação e nos colocar como alguém melhor do que esses aí que chegaram depois. É assim o pensamento do ser humano mesmo. Nós, como seres humanos, a gente imagina que somos merecedores aos olhos do Eterno por um conhecimento que a gente tenha superior ao nosso irmão, por a gente se achar mais polido do que o nosso irmão, já mais prático no trabalho dessa vinha, por se achar muitas vezes mais merecedor. Nós queremos que aquele nosso irmão vá para trás da gente. Mas o Eterno conhece os corações. Ele sabe que a quem muito for dado, muito será cobrado. Porque se a gente está trazendo um paralelo, que o reino dos céus é como essa vinha, quem está por último não pode questionar os desígnios do dono da vinha. Ele tem que ter paciência e saber que ele vale o mesmo tanto do que o seu irmão. Que se eles foram chamados para esse reino, para essa vinha, se faz necessário que tenhamos humildade de reconhecer que nem um rico dará mais, nem um pobre dará menos. Todos têm o mesmo valor perante os olhos do Eterno. Vai ser difícil eles aprenderem, porque foi dado um exemplo muito duro para eles, onde você tem que negar-se muito a si mesmo. Você tem que se negar demais, e Yeshua ensina isso, que a Torá é isso. A Torá você tem que negar-se a si mesmo. Pegou outra aqui, ó. Não, deixa o povo. Por que não? Tchau, povo. Quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: chame os trabalhadores e lhes pague o salário. Comece pelos últimos contratados e termine pelos primeiros. Confusão no meio do arraial. Olha o povo aí, um já apontando para o outro aqui já virando as costas, esse aqui já tá com a cara de horror, de espanto, e o dono da vinha tá ali tentando apaziguar os ânimos. Afinal, a confusão começou. Por quê? É muito difícil o ser humano aceitar esse tipo de determinação, esse tipo de ação. Porque ele não entende que o Eterno, como o Eterno age. O que aos nossos olhos parece injustiça, o Eterno está demonstrando a sua injustiça. Diz o seguinte: o Hanishim ba sha'a astei asrei vaikhu shekel le ish. Os trabalhadores que vieram cerca de 1 hora antes do pôr do sol receberam cada um denário. Por isso os trabalhadores que vieram antes esperavam receber mais. Entretanto, cada um deles recebeu apenas um denário. Veja que aqueles que vieram antes são aqueles que ouviram desse homem, né? Eu pagaria o que for justo. Não está falando ainda daqueles, ao meu ver, né? Que no início do trabalho aceitaram trabalhar por um denário. São aqueles que disseram: olha, vou pagar o que for justo, né? Então eles viram primeiro que chegou só faltando 1 hora, recebeu um denário. O outro que veio de 3 horas da tarde disse: não, vou receber um e meio. O que veio de meio-dia disse: vou receber 2. O que veio de 9 horas, vou receber 2,5. E aqueles primeiros lá vão receber uns 3, 4, né?
Vamos ver na minha parte aqui, na minha aula. Quando foram recebendo mesmo, todo mundo um denário, e a frustração foi chegando, né? Quando receberam o pagamento, começaram a se queixar do fazendeiro. Então eles aceitaram trabalhar pelo que aos olhos deles pareciam justo. E aqueles que aceitaram no início trabalhar por um denário, ficaram questionando o fazendeiro. E o questionamento deles é basicamente o que a gente às vezes faz diante do Eterno. A gente não acredita que alguém que, nas últimas horas, às vezes, né, da sua vida, se arrepende literalmente e tem acesso ao reino dos céus. Muitas vezes a gente pergunta isso. Mas aquela pessoa vai estar no reino dos céus. Aquele homem que era ímpio, que fazia o mal, que nunca buscou o eterno. Mas ele teve uma oportunidade, ele, no seu leito de morte, acreditou e se arrependeu do que fez. Ele vai estar no reino dos céus. Quem somos nós para julgar, meus irmãos? O que é que te importa isso? Ah, se for assim é muito bom. Eu vou viver minha vida dissoluta, vou viver uma vida sem saber de nada do eterno. Quando chegar naquele momento, meu irmão, me arrependi. Agora eu estou do lado do eterno, vou estar no mundo vindouro. Quem de nós pode dizer o que acontecerá no nosso dia de amanhã? Existem vasos na nossa cabeça, nas nossas artérias, nosso da espessura de um fio de cabelo. Se eles entupirem, a gente apaga e pode até chegar a óbito, que nunca acontece com o nosso povo, nossos irmãos. Como você pode dar conta disso? E saber qual é o momento que você vai se arrepender? Existe casos de acidentes que você, em segundos, você já perdeu a sua vida. O dia e a hora da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai ser o teu encontro diante do Todo-Poderoso. Você não sabe se você vai ter a chance de estar no momento ali de arrependimento. E ninguém sabe se aquele arrependimento é verdadeiro. Só o Eterno. Portanto, é melhor começar a trabalhar desde cedo e no fim receber um denário do que aventurar receber essa oportunidade no apagar das luzes, faltando uma hora para acabar o expediente. Porque possa ser que esse dono da vinha já esteja satisfeito com a quantidade de trabalhadores que ele já teve desde o início. E esse chamado não apareça para você. Você rejeite trabalhar no começo e não venha mais a oportunidade de você trabalhar no fim. O prêmio é o mesmo, mas a oportunidade vai ser dada apenas uma vez. Quem sabe a sua hora é de manhã, logo cedo. Foi apresentada a você essa oportunidade. Quem sabe foi às 3 da tarde. Quem sabe foi no apagar das luzes. Mas quando essa oportunidade chegar até você, trabalhe na vinha, como Yeshua disse. Aquele que põe a mão comigo no arado e olha para trás, não é digno do reino do céu. Não é digno de andar com ele. Vamos continuar, meus irmãos, para a gente finalizar. Diz o seguinte: os que vieram por último trabalharam apenas uma hora, ao passo que nós suportamos o trabalho sob o sol quente. Entretanto, o Senhor os colocou no mesmo nível que nós. O ser humano sempre, como diz o Moura Felipe, o ser humano é o mesmo. Sempre vai se achar melhor por alguma ação que fez, por algo que ele tenha, por algum dom que receba. Mas para o reino dos céus, Yeshua disse que esse exemplo, exatamente assim é no reino dos céus. Assim como Moshe disse na Torá, que ninguém dará mais ou menos do que meio cheque, porque esse é o valor que o Eterno considera
como um pagamento pela alma do ser humano, pela vida do ser humano, meio shekel. Não é mais nem menos. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. E esse valor está atrelado. Você tem que dar junto com o próximo. Ou seja, isso demonstra o quê? Que a Torá sem o nosso próximo não tem validade, não tem finalidade. Não adianta você ler a Torá e morar numa montanha sozinho, sem ninguém. Isso não é guardar a Torá. Guardar a Torá é quando você pode vivê-la, viver essa Torá junto com o teu próximo. Esse é o teste verdadeiro da Torá. No livro de Matiarro ainda, no capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: vai vai omir, le echad, mechem, rei, lo, as, a, shaketiha, halo, shekel, na, kavetá, li, sohareha. Mas ele respondeu a um deles: ei, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar hoje por um denário? Muito provavelmente ele olhou para aquele que estava questionando e disse: olha, desde de manhã que eu estou aqui, estou recebendo um denário, o outro chegou agora, está recebendo também. Ele olhou para essa pessoa e disse: eu não concordei com você de manhã. Que você trabalharia por um denário, por um shekel? Não foi isso que você queria? Agora, ele diz, agora receba seu pagamento e vá. Eu escolhi dar aos que vieram por último a mesma quantia que lhe dou. Ou seja, eu pago o que for justo, o dinheiro é meu, o campo é meu, eu pago se eu quiser, quanto eu quiser. Não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o que me pertence, ou você ou você está com inveja da minha generosidade. Meus irmãos, os nossos padrões não são os mesmos padrões do Eterno. Os nossos valores não são os mesmos valores do Eterno. Eu vou deixar uma pergunta para finalizar aqui essa parte. A gente vai entrar só no último texto que eu vou fazer uma leitura para vocês. E eu vou dar alguns segundinhos para vocês responderem aí no chat. Olha o que o texto diz no versículo 16. Dessa forma, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu pergunto a vocês: o que é esse shekel? Qual é o prêmio? A recompensa pelo trabalho. Qual é? O que vocês acham que é o prêmio, recompensa desse trabalho nessa lavoura que representa o mundo vindouro? Esse cheque, meus irmãos, representa a nossa entrada justamente para a presença do Eterno, para estar com Ele eternamente. Porque não existe prêmio maior para o ser humano que é estar junto ao Eterno, diante da sua face. Então, para quem começou do início, qual vai ser o prêmio maior? Estar no mundo vindouro diante do Eterno. Para quem começou às 9 da manhã, qual é o prêmio que ele vai receber? Estar diante do Eterno no mundo vindouro. Para quem entrou no último, no apagar das luzes, qual é o prêmio que ele vai receber? A mesma coisa. Estar diante do Eterno no mundo vindouro. Então não existe um prêmio maior do que esse. E todos, por trabalharem nessa vinha, trabalharem para o reino do Eterno, receberão o mesmo valor. Agora, evidentemente, que no mundo vindouro existem sim pessoas que, por amarem o Eterno de uma forma mais, como eu posso dizer, mais forte, por assim dizer, existem algumas bonificações, né? O Eterno diz lá, por exemplo, que haverá uma mesa para Abraão, Isaac e Jacó.
Para Abraão, Isaac e Jacó. Fala que haverá que os 12 apóstolos, Yeshua diz, né? Darei aos 12 apóstolos 12 tronos que julgarão, estarão nas portas das 12 tribos de Israel, né? Do mundo da Nova Jerusalém, haverá 12 portas com o nome das 12 tribos, e cada porta vai se assentar um dos apóstolos para julgar quem passa por aquelas portas. Então existem aqueles que amaram o Eterno de uma forma intensa, eles vão ter, sim, uma forma de compensação por isso. Porém, todos estarão no mundo vindouro. O prêmio maior é esse. Não há honra, não há prazer, não há nada maior do que estar na presença do Eterno. Ok, meus irmãos? Para a gente finalizar, eu vou ler os textos aqui, de novo, de Shemot, Êxodo 31, versículo 30. Perdão, Shemot, Êxodo 30, versículo 31, que diz o seguinte: fale ao povo de Israel. Coloquei como tema aqui, ó, só ao Eterno servirás. Fale ao povo de Israel, este deve ser o óleo sagrado de unção para mim em todas as suas gerações. Então esse óleo era específico para unção tanto do Mishkan quanto do sumo sacerdote. E existiam especiarias que eram colocadas nele que não poderiam ser reproduzidas para um uso doméstico, um uso banal, né, por assim dizer. O ser humano não poderia reproduzi-lo para um perfume para si, né? Então, todo ser humano, meus irmãos, que recebeu esse denário, que passou pela redenção, que pagou esse meio shekel, que anda com a sua dívida paga, tem suas responsabilidades. Ele não pode dividir o aroma do Eterno com outros deuses, muito menos orgulhar-se e querer se vestir da honra do Eterno para si mesmo. Esse óleo era tão importante que só poderia ser utilizado uma vez na confirmação do sumo sacerdote. Esse que era o mediador entre o Eterno e o ser humano, para que esses soubessem qual era o aroma do Eterno, que o Eterno queria que eles exalassem. Por isso, não se podia copiar o óleo, pois tornaria comum, e a adoração do Eterno não pode ser nada comum. Da mesma forma, meus irmãos, acontece com o incenso. O incenso que fizeres com seus ingredientes não farão para vocês usarem. Tratem-no como santo para o Eterno. O incenso representa as orações. A gente não deve orar para ninguém a não ser para o Eterno. Nem para nenhuma entidade, nem para si mesmo. Tem muita gente que acredita que ele é o próprio Eterno e começa com essas loucuras. Não podemos dividir esse aroma com ninguém. O Eterno não divide o perfume que ele quer que o ser humano exale com ninguém. Nem deve ser usado sem que seja de uma forma sagrada. Então esse foi o nosso estudo de hoje, meus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês e que a gente possa seguir em frente aí, servindo ao Eterno de uma forma tanto misericordiosa com o nosso próximo, mas também cheia de humildade, reconhecendo que nós não somos nada além de pó e ao pó tornaremos, que nosso próximo tem o mesmo valor que a gente tem, e se a gente viver uma vida assim, o mundo será bem melhor. A gente não vai passar por cima de ninguém, não vamos querer ser melhor do que ninguém, e não vamos esperar nada do nosso próximo além do que a gente não possa fazer, que a gente faça para com ele. Ou seja, eu não vou ter expectativas altas, vou ter expectativa baixa. Porque a única expectativa alta que a gente pode ter é que é oriunda dos céus, que vem do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Até amanhã, se o Eterno se permitir. Fiquem agora com a Birkat Kohanim, com meu amigo, meu irmão, Yosef Torres, o Garganta de Aço.
shalom, ve'aseh lecha shalom, yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka, Yisa Adonai panav elecha, ve'yaseh lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua e Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Shalom, shalom, meus irmãos. Até amanhã. Vou deixar aí vocês com a musiquinha do meu amigo, meu irmão Raimson. Esse clipe é sensacional, viu? Já já eu vou me emocionar aqui só vendo novamente essas fotos maravilhosas. Shalom, shalom. Até amanhã. O caminho a seguir, continuar ou desistir. O mundo tenta me parar de prosseguir.
aqui no porto de Yafo, que é uma cidade portuária, aqui adjacente a Tel Aviv, nos portos mais antigos do mundo. E foi exatamente nesse lugar onde Ioná Hanavi, o profeta Jonas, que saiu para a missão conforme o Eterno havia lhe dado, de ir até a cidade de Nínive. Então como é que a gente sabe que é justamente esse lugar? Porque justamente nesse ambiente aqui, e que está mais próximo do mar, né? E diz o texto que era de frente para a cidade. Como a gente pode observar aqui, ó, eu vou girar um pouquinho e voltar novamente, ó. Você percebe aqui exatamente a cidade aqui, ó. E de frente para ela, voltando agora, você tem o mar. Então foi nesse ponto em que, a partir daqui, Ioná seguiu para a sua missão em Nínive, conforme o Eterno lhe ordenou. Só um lembrete. O Moré de Prísio está fazendo toda a leitura das porções dia após dia, tá? Então, quando amanhã terminarmos a nossa porção, né? Ao término do Shabat, o Moré de Prísio já começa com essa sequência aí de leituras, ok? Por isso eu me lembro de anunciar aí sempre para que vocês possam fazer esse acompanhamento, que é muito edificante. Recomendo a todos que façam, ok? Shalom, shalom, meus irmãos.